Bom dia a todos, diretamente dos homens que oram, mais um salmo, Salmo 53. E aqui quem vos fala, Diego Porto, Manaus, 5h36. Vamos lá. A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, para Citara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Pai amado, todo-poderoso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua vida, Senhor, que tu queres para nós, as tuas verdades. Nos prostramos diante de ti, Senhor, e te pedimos, ó Pai, uma porção generosa da tua sabedoria. Que o teu Santo Espírito venha sobre nós em discernimento, venha nos capacitar, venha nos conduzir pelas tuas veredas, para que possamos, ó Pai, ter a sorte dos teus favores, para ter a alegria de estar na tua presença e exercer, Pai, a tua vontade e o teu querer, Senhor. Alinha nossos corações e nossas mentes com tudo aquilo, Pai, que tu desejas para cada um de nós, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 53. Aqui, o maior pecado do homem não é errar, é governar a própria vida como Deus fosse opcional. Esse salmo, ele não fala de ateus de discursos, fala de homens que dizem Deus existe, mas vivem como se ele não mandasse. Hoje, a gente não vai ter conforto. Hoje a gente vai ser examinado. Haverá um raio-x. Primeiro bloco, coração que declara a independência de Deus. Ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Em outras versões, o insensato está escrito como nércio, né? Daqui a pouco eu vou trazer o porquê esse nércio. Então, aqui, Deus, ele não começa falando de comportamento. Ele começa falando do centro do comando, né? Diz no seu coração.
Não é um discurso público, é uma decisão íntima. Ele está dizendo do seu íntimo. Aqui o problema ele não é filosófico, não é algo tão superficial. Né? É governamental. Então, dentro da sala de controle, um português mais claro, o maior pecado não é errar. O maior pecado é tirar Deus do trono interior. Então, quando ele diz assim, não há Deus, não significa Deus não existe. Significa Deus não manda. É isso que ele está querendo dizer. Então, esse homem, ele não é um ignorante. Ele é um autônomo espiritual. Ele não é um desinformado. Ele é rebelde. Então, é uma pessoa que já viveu na casa de Deus, sabe, conheceu a Deus e escolheu ser rebelde, né? Então, ele não é fraco. Ele é independente de Deus por escolhas. Fraco, entre aspas, né? Então, a sequência, ela será inevitável, né? Deus sai do trono do coração. O eu se senta no lugar, o caráter apodrece, o pecado deixa de doer e a consciência se acostuma. Então, aqui ele diz assim: corromperam-se. Então, há uma deterioração interna progressiva. Então, está tendo um ferrugem, né, interno. Quando ele fala abominações, quando o pecado vira prática aceita, né? Quando ele fala iniquidade, iniquidade é isso, né? Virou já uma prática aceita. Todos sabem que está acontecendo essa iniquidade, se torna uma abominação. Você vê inúmeras coisas no mundo e está aceito, se tornou comum, não é normal, não é natural de Deus. E aí ele fala assim: não há quem faça o bem. Então, até o bem agora serve ao ego. E como eu falei do, do insensato, e em outras versões há um nécio, né? Diz o nécio, quer dizer Nabal. Tem uma história de Nabal. Vocês depois pesquisem na Bíblia. Vou deixar essa deixa aí para vocês terem a oportunidade de lerem a palavra. Então, é um insensato moral. Né? Alguém que vive como se Deus fosse irrelevante. Em resumo, essa é a história de Nabal. E como a gente vê muito na história, né, alguns nomes carregam o caráter. De Nabal era exatamente isso, né? Era um tolo. E aí a gente vê nos dias de hoje o que que acontece, né? Como eu falei no início, não é um ateu, não é uma pessoa que não conhece a Deus. Então, o que que você vai ver hoje, né? Um crente, mas funcionalmente ateu. E o que que ele faz, né? Ele ora, ele canta, ele jejua, mas decide por sozinho no dinheiro, no trabalho, no trato com a família, na verdade, né? Ele diz assim: Deus existe,
mas vive, Deus não governa. A sua prática é totalmente diferente. Costumamos fazer isso, né, em alguns pilares de nossas vidas, até o ponto de ter o discernimento do Espírito e entregar totalmente tudo, todos os pilares de nossas vidas a Deus, né? Certas coisas nos geravam tabus e achávamos que esse pilar ou esses pilares não cabia a Deus, né? A gente não entregava a eles e havia muito essa incoerência, né, de entendimento e precisamos entregar tudo a Ele, nossos pecados, até um louvor, né? Eu não tinha nada a oferecer a não ser os meus pecados. E aí a gente vê também um homem que perdeu a sensibilidade, perdeu a dor do pecado. Ele tremia, né, quando ia fazer alguma coisa errada. Hoje ele se explica porque fez aquilo. Antes ele chorava, agora ele se justifica, né? Ele tem inúmeras desculpas. E eu costumo dizer que aquele que justifica permanece. Tudo aquilo que você faz e justifica, você está treinando a sua mente para permanecer. Então, precisamos ter uma ação de imediato, treinar a sensibilidade, trazer de volta a consciência viva, né, o temor do Senhor. Então, esse cara, ele não ficou pior de repente, né? Ele foi se anestesiando, dia após dia, momento após momento. Ele foi colocando algo que não era mais de Deus em sua vida e foi dizendo: não, nada a ver, isso é excesso, isso é lavagem cerebral, não, eu tive outro entendimento, né? E o Espírito Santo ali está tocando todas as trombetas, o avisando que aquilo ali não é de Deus, né? Está insistindo. Então, o bem, né, usado como moeda, né, ele ajuda, mas quer aplausos. Tive muitas pessoas que fazem postagens, né? Tipo, eu tô aqui ajudando fulano e faz um selfie e tudo mais. Há um lado bom disso que as pessoas acabam copiando, né, a bondade, mas no fundo é só o ego, né, querendo aparecer. Então essa pessoa também ele serve, mas quer poder de moral, né? A pessoa que chega a servir, seja onde for, mas com uma intenção de querer mandar. E ele também faz o bem, mas para se sentir maior do que os outros. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes, numa mesa, você pode querer se gabar de si e não da graça de Deus, né? E é isso que devemos fazer, falar da glória de Deus e não daquilo que estamos fazendo, tentando enaltecer o eu, né, como melhor do que o outro. O rapaz que cuida do estacionamento é tão importante quanto aquele que leva a palavra, pois tudo é uma engrenagem ali. Se um faltar, as coisas não vão rodar perfeitamente, né? Haverá o caos. Então, o bem deixou de ser uma obediência. Mais cedo, antes de abrir aqui o vídeo, a gente estava falando sobre servir, né? E virou uma autopromoção.
Então precisamos ter muita cautela, né? E muita diligência com isso, porque muitas das vezes a gente pode estar fazendo uma conversão, domesticando alguns pecados, né, do ego. E aí o que fazer agora, né, para quebrar aí o não a Deus do coração, uma vez que foi corrompido, uma vez que está anestesiado agora por inteiro, né, e você agora acordou, despertou. Pergunte diariamente: quem decidiu isso? Deus ou meu eu? Perdão. Corte qualquer estímulo que alimenta o desejo errado. O desejo ele é treinado por exposição. Corte qualquer coisa que venha afiar ali, né, que venha reforçar o seu comportamento. Então, confesse rápido, confesse muito rápido. A demora, ela é uma aliança com a mentira. Não podemos nos demorar, não devemos nem nos justificar do pecado, do mal praticado. E a gente precisa tratar gatilhos como inimigo, né? O sono desregulado, o isolamento, a tela sem limite, conversas erradas, orgulho escondido devem ser tratados como inimigo. O mundo ele anda muito acelerado, te cobrando inúmeras ações em poucos minutos. A tecnologia está aí para auxiliar o homem e o homem parece que quer andar mais rápido do que a máquina, sendo que você tem a máquina para fazer o seu trabalho. A gente está acelerando o áudio do WhatsApp não para ter mais tempo com a família, não para ter mais tempo com o filho, não para contemplar a obra de Deus, é para colocar mais trabalho dentro do tempo. Falamos que queremos mais tempo, mas para que você quer mais tempo? Você quer para usufruir da vida que Deus te deu, você lê a palavra, você ter o seu momento com o secreto? Não mais. A tecnologia, os tempos atuais já mostraram que não é falta de tempo, é falta de prioridade. E você está tendo um sono desregulado por esse excesso, muito tempo de tela, muito tempo acelerado pensando no que deve fazer para o outro dia. Nem agradeceu pelo que teve agora. As conversas erradas, sair das mesas dos escarnecedores, não fazer parte disso. Analisar o seu coração, a sua mente, se não tem um orgulho ali guardado. Até dentro da obra do Pai, você pode estar trabalhando uma mentalidade de orgulho. Isso ele é muito sutil. Precisa você ter diligência ao se enxergar. Então, repita, né, do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Então, um coração limpo, ele não é um coração sem queda. É coração que não chama a lama de casa. Ele te deu liberdade. Agora é a sua vez de renunciar o que um dia te fazia de escravo.
Deus vai te dar escape e livramento. Mas agora é a sua vez de renunciar. Uma vez você começou a fumar por hábito, por cultura, uma vez você fez isso também com a bebida, uma vez você fez isso com a pornografia e te causou muitos danos. Você desenvolveu um câncer no pulmão, você desenvolveu uma cirrose, você desenvolveu prazeres distorcidos e de repente Deus te livrou do câncer, da cirrose, desse prazer, falso prazer. E de repente você volta, dá um trago no cigarro, abre uma latinha, acessa um site que não era para estar lá. Precisa também ter o seu posicionamento, a sua intencionalidade. Deus ele vai agir no impossível, mas nós precisamos agir no nosso plano. Ele vai nos capacitar e ele vai abrir o caminho entre o mar para você atravessar. E você não pode olhar mais para trás. Você é livre. Em Lucas 6,46, Jesus diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus, chamar Jesus de Senhor, sem obedecer, é viver esse salmo. Está cheio da religião em sua boca, mas no seu coração tu diz: Não me governas, sou eu que me governo. Então, Jesus não busca quem acredita nele. Jesus é quem se renda nele. O acreditar seria ele se rebaixar ao teu entendimento. Somos nós que devemos nos render e tomar esse posicionamento, né? Ele é muito educado, muito gentil. Ele vai falar da verdade. Cabe a você acreditar ou não. E caso não acredite, baterá as sandálias, o pó das sandálias e se retirará da tua cidade. Então, precisamos também ter o querer. Em Provérbios 1,7 diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o temor sai, quando a consciência viva sai, o teu eu entra no trono. E o teu eu, ele é cheio de condicionamentos que te afastam de Deus. Toda vez que você toma o controle, você fará coisas repetidas do qual você lamentava. E quando nós governamos, tudo apodrece, mesmo que parece bom. Temos um pensamento, né, que somos bons o suficiente que queremos tirar Deus da equação. Temos um pensamento de orgulho que sabemos mais do que Deus. Precisamos nos observar, entender que tudo que o humano traz, ele tira a vida, ele apodrece.
E esse salmo ele mostra o fim de uma vida sem temor, mas o Provérbios mostra o começo certo. Deus no centro. Então, imagina um trono dentro de você. Ele nunca fica vazio. Ou Deus está sentado nele, ou o teu eu está lá. Toda decisão revela quem está ali. O que você fala, o que você toca, o que você gasta, como você reage, como você se esconde. Você pode dizer, Deus reina, mas o trono mostra a verdade. Então, assim como o seu corpo, o seu comportamento, o trono nunca mente. Não adianta você fazer a dieta e sair postando, né, que você está comendo o seu frango com batata doce e no final do dia você está ali comendo 1 quilo de bolo, 2 litros de refrigerante. No outro dia o seu corpo estará mostrando outra coisa. Se você não vive a palavra, o seu comportamento é diferente. A gente tem um sistema nervoso chamado autônomo. E você não controla ele. Você tem que trabalhar na base para que ele venha modificar o padrão. É o que você alimenta ele. É o que você o treina. E aí eu pergunto, hoje, no trono do seu coração, quem realmente governa? É Deus ou você? Vamos para o bloco 2. O Deus que procura e não encontra. Quando Deus sai do trono do coração, ele começa a procurar quem ainda quer. E aí, de 2 ao 3, ele fala assim: do céu, olha para os. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, Deus ele não está passeando pelo céu, ele está investigando. É o agora o agente da CIA, do FBI, e com todas as câmeras da cidade, da tua casa, estão ligadas. Tem câmera na lâmpada do teu banheiro, tem a câmera do teu computador, que Deus está te vendo. Então ele está fazendo uma CPI da tua vida, acumulando os dados, está investigando um a um. E esse verbo, né, olhar, no hebraico, ele carrega a ideia de examinar, esquadrinhar, fiscalizar. Então, ele procura duas coisas: quem entenda, que é o discernimento espiritual real, e quem busca, então, o movimento do coração em direção a ele. Mas o diagnóstico é outro. Todos se desviaram, perderam direção, não só cometeram erros, se corromperam, apodreceram por dentro antes de estragar por fora. Nenhum sequer. Então não há exceção. É padrão humano. E aí nas entrelinhas, Deus não procurava nenhuma perfeição técnica.
Ele não estava ali procurando o pastor que está com a igreja lotada, né? Tá fazendo tudo certinho, faz suas orações ali. Ele só procurava a sinceridade, né, de direção. Ele só procurava alguém que tinha um momento de secreto, alguém que lesse as escrituras, alguém que praticasse o bem, né, e em prol de todos, não de si. Mas não achou, porque o coração humano por si só ele não caminha reto. Já diz a palavra, né, que o coração é enganoso. Então, se houvesse uma mente ali transparente e um desejo correto por natureza, com certeza o olhar divino teria encontrado. Imagina nós, né, que a gente tem o sistema ativador reticular, que é um radarzinho que a gente tem, que quando você decide ter algo, hoje eu quero o carro do modelo tal, não é tão comum. E aí você dá uma pesquisada na internet, tudo, e começa a andar pela rua, e o seu e de repente esse modelo de carro, até a cor que você queria, começa a aparecer na sua frente. Agora imagina esse radar aí de Deus, né? Procurando alguém que o procura. E aí hoje, né, o que que acontece? Um religioso ocupado. Ele serve, canta, lidera, ensina, mas não tem vida secreta com Deus. Ele mantém a obra, mas não busca o Senhor da obra. A gente já ouviu alguns pregadores, pessoas que levam a palavra, e eles falam que é mais fácil pregar do que orar. O pregar, eles lembram que estão pregando. O orar, às vezes eles esquecem que estão orando. Estão acelerados demais, se deixaram se levar pelo excesso de abraçar, de colocar tudo no centro de suas mãos. Não gerenciam tarefas e não transformam outras pessoas em outros líderes. E isso é perigoso. Você não está sendo um cristão igual a Cristo. Você está uma parte só. Você precisa administrar. Jesus queria os discípulos exatamente por isso, que era para chegar mais rápido, usá-los como exemplo que ele não queria a perfeição. Ele queria somente aqueles que o buscassem, que ouvissem a sua palavra e tivessem fé. E aí você, né, tem o outro, né, que é o buscador de sensação espiritual. Ah, os caçadores de dopamina hoje buscam o arrepio, culto forte, a música alta, a emoção intensa, mas foge do silêncio, do arrependimento, a obediência diária. Ele busca a experiência, mas não a presença. E o terceiro é o dividido. De manhã ele pede santidade, e à noite alimenta exatamente o que o prende. Ele não está perdido por ignorância, ele está perdido por decisão. E o que fazer agora? Para aprender a entender, leia a palavra perguntando: o que isso exige que eu mude? E não ler a palavra e achar que aquilo ali serve para o outro, para o teu irmão, para tua esposa, para o teu pai, para tua mãe. É o que eu posso mudar. Que isso exige.
A palavra é sempre para ti. O culto é sempre para ti. Não existe isso de você ir ao culto e dizer, fulano deveria estar aqui. Não, quem deveria estar lá era você. Quem deveria estar lá estará lá, porque Deus vai chamar quem é para ouvir. A palavra não tem endereço. A palavra tem endereço certo. Deus não erra. Ele é o melhor Sedex, o melhor correio do universo. Pare de usar a palavra só como consolo. Use como espelho. Espelho, espelho meu. Há um pecador maior do que eu. Que pecado agora eu estou conseguindo me ver aqui, preciso eliminar. E peça discernimento, não só conforto. E discernimento vai exigir que você saia da sua zona de conforto. Você vai ouvir coisas, você vai ver algo dentro de si que não é confortável. Vai trazer náuseas, vai te deixar inquieto. E é uma inquietação de Deus, porque te move, te modifica. Então, examinai-vos a vós mesmos, em 2 Coríntios 13:5, né? E para aprender a buscar, separe tempo intencional, não é residual. Assim como o seu sono tem que ter um horário para você dormir, um horário para você acordar, assim como você tem horário para comer, assim como você tem um horário para reuniões, para sua viagem, para o seu encontro, você também precisa ter essa intencionalidade com Deus. Tal horário do meu dia é entregue a Ele. É esse momento que eu vou buscá-lo e conversar com Ele. E não residual, não o que te resta, não a sobra, não ser um Caim que vai entregar a pior parte. Então, busque com arrependimento e não com pressa. O arrependimento, ele é uma decisão, e ele é muito profundo. Ele não é um sentimento de remorso, uma pressa, onde só ativou o seu emocional. Ai, poxa, eu errei. É algo que te causa uma repulsa dentro de ti. É algo que você se enoja por ter praticado, que você quer rasgar suas vestes, seu coração diante de Deus e abandonar, cortar fora, fazer uma circuncisão no seu coração. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Será que estamos o buscando de verdade, com toda a totalidade do significado de buscar? Buscar não é só olhar dentro do seu armário, debaixo da cama, e não afastou os móveis. É você buscar até encontrar. Buscar de todo o coração. Quando você se apaixona, você quer saber a cor preferida daquela pessoa. Você busca até o signo, né? O signo de dinossauro daquela pessoa. Mas não faz isso por Deus. Deus, do que você gosta? Com certeza o azul é a sua cor preferida. Olha o céu como é azul, olha o mar como é azul. Será que é o verde? Tem muito verde na natureza. Será que fazemos isso? Será que se perguntamos, Pai, essa minha oração aqui te agrada? O que eu estou pedindo aqui para mim é de ti mesmo? Tem que ser de todo o coração. E em Mateus 6,33, Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Aqui o buscar é uma questão de prioridade.
Buscai primeiro o reino de Deus. Então, não de discurso. O Salmo ele mostra que Deus está procurando quem o busca. E aí Jesus traz aqui, colocando Deus no topo da ordem da vida, né? Que é o seu primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem não busca primeiro, sempre busca depois. E depois quase nunca vem. Às vezes deixamos para a última hora buscar a Deus, quando já acessou nossos recursos. Só que quando cessa nossos recursos, estamos ativados agora pelo medo, pela preocupação. E a conotação da nossa oração ela é negativa. E começamos a orar dizendo assim: Pai, não me deixa isso, não faz aquilo, não é desse jeito, sempre o não na frente. E nunca mais teve uma oração com fé, acreditando que a sua misericórdia se renova toda manhã, que a alegria vem depois do choro. Você já foi corrompido pelo medo, pela insegurança, porque você deixou a oração para depois. Você deixou Deus como opcional. Em Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E aí ele mostra o colapso humano. O profeta explica, né? A raiz, o coração não é um guia seguro. Por isso Deus precisa ser buscado, não pressuposto. Nossas emoções, elas flutuam. Há inúmeras coisas que podem alterá-la. Uma noite mal dormida, uma mensagem que recebemos, altera as nossas emoções. E o coração, ele guarda as emoções. É isso que ele quer falar, que as nossas emoções, né, não é seguro. Precisamos ter a decisão. Há um filósofo, nos tempos atuais, né, que se chama Jacob Petri. E ele fala que você observa que é incapaz. Quem é, quem é o incapaz e quem é que observa? Deixar essa pergunta aí flutuando para vocês. Então, imagina um pai procurando filho numa cidade inteira. Ele passa por igrejas, casas, ruas, multidões, ele não procura perfeição, procura rosto, direção, resposta, mas em cada lugar encontra gente ocupada, religiosa, talentosa, e poucos realmente olhando para ele. Não é que o pai não veja pessoas, é que ele não encontra quem o esteja procurando também. Então, a busca verdadeira sempre se encontra, né? Ele provavelmente esse pai estaria vendo o filho dizendo: Pai, pai, aqui, pai. Você estaria atento à voz do filho e o encontraria. E assim também estaria ele: Filho, filho. E você estaria atento à voz do pai e saberia que ele era seu pai pela intimidade. Se Deus te procurasse hoje, ele encontraria alguém que o busca ou apenas alguém que fala sobre ele? Você o busca de todo o coração ou só fala porque virou moda ser cristão? Bloco 50, ou bloco 3. Seguimos. E o que ele encontra não é ignorância, né? É escolha. O pecado, ele não é a ausência, ela é uma decisão. Esse pecado aqui deste salvo é uma
decisão. Versículo 4. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Aqui, Deus ele quebra a maior desculpa humana. Eu não sabia. O texto ele não pergunta assim, eles são ignorantes? A pergunta é, eles não entendem? E a resposta nas entrelinhas está assim, entendem-se. O problema do homem não é a falta de luz, é a rejeição da luz. Há um filme chamado Coach Carter, e um coach pergunta dos seus atletas, né, seus alunos, o que você tem medo? E eles demoram a responder. E num certo dia ele fala que o maior medo deles era brilhar, era serem grandes. E por si só a gente rejeita a luz por inúmeras razões. Pessoas que perderam o brilho, que não buscam mais a luz, acham estranho aqueles que buscam e querem te podar, querem te cortar na raiz a não buscar mais a luz. Porque uma vez eles rejeitaram, procuraram em outros lugares, procuraram outros deuses, outros altares, e a sua luz, né, as suas luzes se apagaram, pararam de buscar o óleo para suas lamparinas. E aí ele fala, né, praticam a iniquidade, eles não tropeçam nela, eles exercem. Devoram como pão. O pecado ele já virou uma rotina, um alimento diário. Não invocam a Deus. Eles não buscam socorro porque não querem governo. Não querem ninguém mandando neles. Não querem eles recebendo ordens, né? Ah, eu vou deixar de ser eu, vou buscar a Deus. Mal sabem que não estão sendo eu sem Deus. Deus devolve a tua verdadeira identidade. E isso conecta com o que você pratica, né? Uma vez que você não quer mais o governo, você faz das coisas da sua cabeça, né? O mundo começa a gerar umas narrativas que você não questiona mais. Você começa a achar comum coisas que não são normais. E há pecados aí que foram enraizados, né? São pecados hereditários, são pecados disfarçados, pecados voluntários. Então a tragédia não é cair sabendo que é errado, é continuar caindo e chamar isso de fraqueza inevitável. Ah, porque eu sou assim mesmo. Ah, não deu. Foi mais forte. Ah, a carne. É a carne. A carne só é forte quando o espírito não é alimentado. Então, Deus aqui, ele não expõe a ignorância. Ele expõe aqui o pacto silencioso que você tem com o pecado. E onde isso acontece hoje, né? A pessoa diz assim: eu sei, mas eu sei que é errado, mas Deus entende. Eu sei que não devo, mas é mais forte do que eu. Eu sei que é pecado,
Mas é só isso. Ele não está cego. Essa pessoa não está cega. Está dividido. Ele escolhe, ele decide. O crente que não invoca, você vai ver muito aí, ele não cai, mas não corre para Deus. Corre para as desculpas. Ele prefere explicar do que se render. E vai dar inúmeras justificativas, gerar comportamentos, padrões, e sempre está justificando histórias para estar justificando as suas histórias. Mas não vão admitir seus erros. Não vão se render a Deus. Não vão confessar para o irmão porque estão competindo com o irmão. Eu sou menos pecador do que ele, eu não posso admitir para ele que eu errei dessa forma, eu não posso confessar a ele. A Deus, por que eu vou confessar para Deus? Deus já sabe, eu não preciso. E o que podemos fazer agora, né? Para romper com esse pecado escolhido, voluntário. Pare de chamar escolha de fraqueza. Dê nome certo ao que você faz. Pecado tem nome. Não é generalizar, Pai, perdoa os meus pecados. Você tem que pedir perdão pela mentira, pelo olhar, né, pela arrogância, por ter sido ríspido com alguém, com seu filho, sua esposa. Você tem que pedir perdão pela vez que você não o buscou, que você agiu por conta própria. Dar nome, ser totalmente detalhista. Assim como você detalha seus pedidos, eu quero a casa assim, desse jeito, com essa cor, dessa forma, no tal lugar, você também tem que fazer com seus pecados. Seus pecados têm nome, hora, lugar. Então, trate o pecado como inimigo, não como hábito. O hábito, ele se ajusta. O inimigo, ele se combate. Corte fora. Invoque a Deus imediatamente após a queda, não depois de se justificar. Ah, pai, eu fiz porque eu sou assim. Quem busca a Deus vai ter o Espírito Santo te incomodando que só de passar na cabeça que pode acontecer, você já está recuando, buscando o secreto, entregando para Deus, buscando força para sair daqui. Em João 8:34 diz assim: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então a libertação começa quando você para de proteger aquilo que te escraviza. Em João 8, ele, o pecado ele não é só um erro, ele é o senhorio. Homens que praticam a iniquidade, Jesus aqui ele revela o resultado. Quem pratica serve, é escravo. A prática aqui ela está dizendo que você tomou uma decisão. A prática aqui está dizendo que você fez uma escolha. Todos os dias você tomou como hábito, como disciplina, né? Você tomou como disciplina comer mais do que devia. Você tomou como disciplina acessar aquele site. Você tomou como disciplina ficar visitando perfil das pessoas que não é para você estar. Olhando fotinha que não é para você estar olhando. Recebendo dinheiro de quem não é para estar recebendo. Ou você corta o pecado,
ou o pecado vai governar você? Em Tiago 4,17 diz assim: sabendo fazer o bem e não fazendo, e nisso está pecando. Então aqui eles entendem, mas praticam o mal. E Tiago confirma, né? O pecado também está na omissão consciente. Não é só fazer o errado, é dizer, é deixar de fazer o certo, sabendo que deveria. Então há uma incoerência silenciosa. Saber o que é certo e não praticar, ver o errado e não confrontar. E pecado tolerado vira cultura. Entenda que toda a cidade começa em casa. Minha avó já dizia que a educação de casa você leva para a rua. Então, quando falamos dos nossos governantes, muitas das vezes, a maioria, são espelhos da própria sociedade. Eles aprenderam, a casa deles já era daquele jeito. A minha casa já é daquele jeito, é por isso que eu apoio. Então a gente precisa ter atenção com isso, porque vira cultura. A nossa cultura brasileira está dessa forma. As pessoas lá fora conhecem o brasileiro como corrupto, como o palhaço do carnaval, que é a terra do carnaval, da prostituição, do tráfico. Que o pecado foi tolerado e se tornou cultura. A porta trancada. Imagina um homem preso num quarto escuro. A porta está destrancada. A luz entra pela fresta. Alguém grita do lado de fora. Sai. Mas ele senta, fecha a porta por dentro e diz: não é que eu não veja a saída. É que eu gosto deste quarto. O inferno, ele não começa com uma cegueira. Ele começa com uma preferência. Você, muitas das vezes, no início, você nunca ouviu falar de Deus, você é um ignorante, não pela maneira da falta de educação, mas sim por não conhecer. Você é um ignorante por ausência da palavra. Mas uma vez que você acessa ela e você toma a preferência pelo mal, aí sim você está criando o inferno. Você está trabalhando para o inimigo. Está se doando à sua obra. Qual pecado você continua praticando, não por ignorância, mas por escolha? Bloco 4. Quem escolhe viver sem Deus não encontra liberdade, encontra medo. O medo sem Deus e o juízo que vem do céu. E aí ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Aqui Deus ele revela uma lei espiritual silenciosa. Quem não teme a Deus acaba temendo a tudo. E esse temer ele é uma consciência viva. É você ter ali o discernimento de que aquilo ali é um pecado, de que aquilo ali é errado. E o texto diz: grande pavor, onde não há motivo de temor. Medo sem causa real. Medo que nasce de dentro, não de fora. O vazio que você tem
O vazio de Deus faz com que você acredite em, em mentiras, acredite em coisas irreais, né? Em lendas, em falsas profecias. E isso vai te gerando medo. Isso vai te gerando incerteza sobre a vida, sobre a sua própria conduta. E isso nos mostra que o coração sem Deus, ele perde estabilidade, a mente sem temor perde segurança. A alma sem governo vive um alerta constante. Imagina como está o corpo dessa pessoa cheio de cortisol. Uma linguagem primitiva, ela está dentro da caverna se afugentando do tigre, né? Ela todo o tempo está achando que será encontrado. Seu corpo todo se retrai, sua musculatura está contraída, seus órgãos estão todo o tempo ali em estado de alerta, pulsando mais sangue. Sua mente é só gerando fuga ou luta, nenhum momento de contemplação. Nos dias atuais, vemos muitas pessoas assim, com medo, cheios de estresse, picos de cortisol, de adrenalina, surtando por coisas pequenas. Então, depois, né, Deus diz assim, não, Deus não só permite que o mal se desgaste, ele o confronta, né? Espalhou os ossos, derrota total, sem honra, sem memória, sem legado. Ossos espalhados não contam história. São restos de uma vida que escolheu caminhar contra Deus. E Deus não negocia com rebelião. Ele é externo. E onde acontece isso hoje? A gente vê os ansiosos modernos, né? Ele tem casa, comida, trabalho, amigos, mas vive em pânico. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser aceito, medo de envelhecer, medo de não controlar. Ele não teme a Deus, por isso ele teme a tudo. Tem aquele também que luta contra Deus, né? Chama rebelião de liberdade, chama pecado de identidade, chama limite de opressão. No começo ele parece até ser forte, no fim ele vira ossos espalhados, sem paz, sem raiz, sem descanso. E o que confia no próprio braço, ele chama, acha, né, que sempre vai dar um jeito, até o dia que não dá. E o que fazer, né, para trocar o medo por temor? Nomeie seus maiores medos. Dê nomes também aos seus medos, né? Veja se eles nascem da perda de controle, né? Entregue exatamente essa área a Deus. Você tem medo de, de não ser aceito, medo de falhar, medo de perder? Entregue a Deus qual é o seu medo. Troque a sua vigília ansiosa por oração. Ficar ali achando que o mal vai te tomar a qualquer momento, ore, né? Busque o seu secreto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, assim, 1 Pedro 5,7. Então, treine o coração no temor, lembrando diariamente, Deus governa, eu não. Em Mateus 10:28, diz, não temais os que matam o corpo, temei aquele que pode destruir a alma e o. Então, Jesus ensina a real hierarquia dos medos. Quando o temor certo entra, os medos errados saem. Você ativa a sua consciência. Então, esse salmo ele mostra o homem com medo sem causa. E Jesus mostra o temor que cura todos os outros medos. Tem um filme chamado Peixe Grande. Ele é contador de histórias. E ele vive
bem parecido com essa narrativa. Ele já contava como seria a sua morte. Eu vou morrer desta forma. E ele passava por inúmeras situações de perigo e ele vencia porque ele trazia à sua mente como ele iria morrer. Ele disse, não é disso que eu vou morrer, é daquilo ali. Né? E quando você sabe para onde você está indo, você não teme. Né? Quando você sabe com quem está andando, você não fica tendo medos sem nenhuma razão. Em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo, o perfeito amor lança fora o medo. Quem vive rendido a Deus não vive em pânico. A síndrome do pânico, na psicologia, ela fala que ela é gerada pela ausência do pai. É exatamente o que acontece com as pessoas que estão ausentes de Deus. Elas estão sempre em pânico. Você percebe que o cristão passa pelas dificuldades, mas eles estão com uma calma, uma paz que excede todo o entendimento. Porque elas estão firmadas na rocha, que é o Senhor. Então, temor e amor, eles andam juntos. Temor gera reverência e o amor gera descanso. Onde Deus reina, o pavor não governa. Imagina um castelo sem rei, portas abertas, sentinelas dormindo, cada barulho vira ameaça, cada sombra vira inimigo. Não falta muro, falta governo. A alma sem Deus é assim. Vive cercada, mas insegura, protegida, mas inquieta, cheia, mas vazia de Deus. Hoje, o que governa mais o seu interior? O temor de Deus ou o medo de perder o controle? E vamos para o último bloco. E quando o homem percebe que não consegue se salvar, só resta uma esperança: o céu. Eis aí a salvação que não nasce da terra. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Então, o que está sendo exposto aqui? O coração que nega o governo de Deus, a humanidade corrompida, o pecado escolhido, o medo sem Deus. Mas o salmo ele termina com um clamor, né? A solução não vem do homem, vem do céu. Sião não é apenas um lugar geográfico, é um símbolo de governo de Deus, da presença, da iniciativa divina. Então isso revela uma verdade. O homem não se corrige, ele precisa ser resgatado. Você está tão atolado na lama que você acha até que é parte da lama. Imagina lá no Piratas do Caribe, aqueles piratas que viraram animais do mar, né? Estavam tanto tempo ali que eles esqueceram que um dia foram humanos. E precisou o amor, né? Que tem a história lá do filho que salvou o pai e quis ser resgatado. Então, não era um ajuste moral, né? Uma redenção. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, não diz, quando o povo se consertar sozinho. Diz, quando Deus agir. Toda a estrutura, né, dos Salmos, ele está apontando para isso. O homem sem Deus afunda. Só Deus puxa de volta. Lembra muito aquela imagem, né, que tem as pessoas fazendo até tatuagem, o homem se afogando e Deus estendendo o braço, Jesus estendendo o braço e puxando ele como fosse aquela história de Pedro. E
A gente vê aí o cansado, né? A pessoa que está cansada de lutar, ela já tentou tudo, mudar hábito, mudar rotina, mudar ambiente, mas ainda sente a mesma guerra por dentro. É aquela pessoa que quis tirar Deus da equação, fazer tudo pela força do braço, do seu próprio entendimento e mal consegue se perceber o tão pequena que ela é. E também tem aquele que espera em coisas erradas. Dinheiro traz a paz, né? O relacionamento que vai curar, o sucesso que dê sentido à sua vida. Mas tudo isso o toca somente na superfície. A raiz que precisa ser tratada continua doente. E o que fazer para o hoje, né? Para viver na esperança de Sião. Pare de tentar se salvar sozinho. Confesse, eu não me conserto por mim mesmo. Traga suas guerras para Deus, não para o seu orgulho, né? Em João ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então, espere mais de Deus do que de você. Coopere com a graça, não tente substituí-la. E em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O salmo ele termina pedindo salvação que vem de Sião. E Jesus aqui ele declara que essa salvação tem nome, né? Que é ele, Cristo. Então ele não veio apenas para ensinar, ele veio para nos resgatar. O homem ele não precisa só de instrução, ele precisa de uma redenção. Em Hebreus 12:22 diz assim: chegastes ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo. Os Salmos ele está apontando para Sião, né, como origem da salvação. E Hebreus está revelando em Cristo. Já chegamos a esse Sião espiritual. Cristo é esse Sião, né? A esperança dos Salmos encontra o cumprimento em Jesus. Os historiadores, estudiosos, né, falam que os Salmos têm muito de profecias, né, messiânicas, tanto que Davi, né, tinha ligação com o pai, tinha relacionamento. Imagina um homem se afogando a poucos metros da areia, numa praia, né? Ele nada, se debate, tenta se salvar, mas até cansado demais para chegar. Ele não morre porque a praia é longe, morre porque acha que ainda consegue sozinho. A salvação não vem da força do nadador, ela vem da mão de quem entra na água. Cristo não grita da margem, nada mais forte. Ele entra no mar e te puxa, ele te resgata. Ele poderia ter falado, Pedro, né? Quando Pedro foi lá andar sobre o mar com ele, ele afundou, ele nada mais forte. E ele estende a mão e resgata Pedro. E eu pergunto, você ainda está tentando se salvar ou já se rendeu a ser salvo? Você está achando que a sua salvação, a graça de Deus, é algo barganhado, comprado, ou você está se rendendo ao único Salvador, que é Cristo? O homem cai por autonomia, apodrece por repetição, vive com medo por ausência de Deus e só é salvo pela intervenção do céu. Então, o Salmo 53, ele não vem te perguntar se você acredita em Deus. Ele pergunta se Deus governa você. Ou ele reina, ou o seu medo vai reinar. Ou você se rende, ou vai passar a vida tentando se salvar sozinho. A salvação, ela não nasce da terra.
ela vem de Sião. E hoje ela tem nome: Jesus. E como de costume, um pequeno texto queria compartilhar aqui com vocês. O nome do texto é A Vida Sem Deus. A vida sem Deus não começa no caos, começa na autonomia. Começa quando você diz, mesmo sem palavras, eu governo, eu decido, eu sei. Aos poucos, Deus vira ideia, depois vira memória, depois vira incômodo. A vida sem Deus não grita no início, ela sussurra, ela se justifica, ela se explica. Você não cai de uma vez, você se acostuma. A vida sem Deus tem movimento, mas não tem direção. Tem barulho, mas não tem voz. Tem prazer, mas não tem descanso. Ela corre atrás de coisas que prometem vida e entregam distração. Você compra para se sentir vivo, você se mostra para se sentir visto, você toca para se sentir amado, você domina para se sentir grande. Mas no silêncio da noite, quando não há plateia, você sente o peso. Nada disso te conhece. A vida sem Deus é cheia de gente e vazia de encontro. A vida sem Deus ensina você a chamar pecado de escolha, vergonha de fase, rebelião de identidade. No começo, a consciência dói, depois ela avisa, depois ela cala. Quando a dor vai embora, não é vitória, é morte por dentro. Você começa a defender o que te destrói, começa a proteger o que te suja, começa a chamar de meu jeito aquilo que te prende. A vida sem Deus não te arrasta para o abismo, ela te ensina a morar dentro dele. A vida sem Deus vive com medo sem causa. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser visto, medo de envelhecer, medo de não controlar. Porque quem não teme a Deus, teme tudo. Você dorme cansado, acorda cansado, vive cansado. Não de trabalho, de vazio. A vida sem Deus faz você confundir movimento com vida e barulho com sentido. Você faz planos, mas não sabe por quê. Você vence coisas, mas não sabe para quê. Você olha para trás e não vê propósito, olha para frente e não vê esperança, olha para dentro e não vê casa. A vida sem Deus é uma casa sem luz, tudo existe, mas nada brilha. Você pode até sorrir, mas não descansa. Pode até vencer, mas não se encontra. Pode até tocar muitos, mas não é tocado por ninguém, porque só Deus conhece o nome que você tem por dentro. Sem Ele, nunca você vive de papéis. Sem Ele, você troca de máscaras. Sem Ele, você chama sobrevivência de vida. A vida sem Deus não termina em grito, termina em eco. Você chama, ninguém responde. Você corre, não chega. Você junta, não preenche. No fim, sobra você e o vazio que você alimentou. A vida sem Deus não te mata de uma vez. Ela te deixa vivo por fora e morto por dentro. E o mais sombrio, você pode se acostumar com isso. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos.